E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma das principais atrações da temporada 2021 de Fórmula 1 é o retorno para as pistas do espanhol Fernando Alonso. Bicampeão mundial e considerado por muitos um dos melhores pilotos de todos os tempos da categoria, o Alonso deixa a categoria no final de 2018, fica 2 anos afastado da Fórmula 1 e retorna agora em 2021 para correr pela Alpine, a equipe que é a antiga Renault, que foi a casa do Fernando Alonso no auge da sua carreira, quando conquistou seus 2 campeonatos mundiais. E tendo como base outros campeões da Fórmula 1 que fizeram esse mesmo movimento na carreira que o Alonso vem fazendo hoje, de abandonar a categoria após os seus títulos, ficar alguns anos afastados e retornar para a categoria um tempo depois, o que podemos esperar do Fernando Alonso nesse retorno? E é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. O Fernando Alonso estreia na Fórmula 1 no ano de 2001, correndo pela Minardi. Faz uma temporada razoável dentro das possibilidades que o carro da Minardi dava para ele ali naquele momento e vai para a Renault no ano de 2002. Mas para ser piloto de testes. Ele fica fora das pistas no ano de 2002, atuando somente como piloto de testes da Renault, para daí sim estrear como piloto titular da equipe francesa no ano de 2003. Em 2003 e 2004, o Alonso faz boas temporadas pela Renault, que eram os anos em que a Renault vinha crescendo dentro da categoria, voltando a brigar com equipes de ponta dentro da Fórmula 1, e chega ao seu auge em 2005 e 2006, com os 2 títulos mundiais. Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1. Sai da Renault no final de 2006 e vai para a McLaren para participar de um projeto ambicioso da equipe inglesa, que visava a busca de um título mundial, mas acaba sendo um desastre o ano do Alonso na McLaren. Uma temporada muito conturbada, uma rivalidade não saudável com o seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, a McLaren toda enrolada na acusação de espionagem, um roubo de informações de desenvolvimento da equipe Ferrari, e o Alonso sai da equipe no final da temporada, retornando para a Renault, para sua casa. Faz uma boa temporada com a Renault no ano de 2008, dentro das possibilidades que o carro lhe dava, mas fica marcado pelo triste episódio no Grande Prêmio de Singapura daquela temporada, onde o Nelsinho Piquet, o seu companheiro de equipe, causa um acidente proposital para encaminhar a vitória do Alonso na corrida. Em 2009 segue na Renault, onde a equipe já vinha perdendo mais rendimento, o Alonso ia ficando mais para trás no pelotão, e no final da temporada é anunciada a saída do Fernando Alonso da Renault e a ida do espanhol para a Ferrari, onde o Alonso ficaria por 5 anos na sua carreira, fazendo ótimas performances, conquistando várias vitórias e batendo na trave pelo título mundial nas temporadas de 2010 e 2012. Sai da equipe italiana no final de 2014, retornando para a McLaren. Uma McLaren que não tinha mais nada a ver com aquela McLaren de 2007, na sua primeira passagem. A McLaren Honda de 2015 era um projeto que saía praticamente do zero. E a McLaren colocava na pista ali naquela temporada um carro que era praticamente uma categoria abaixo dos carros de Fórmula 1 de 2015. E o Alonso participa desse renascimento da McLaren dentro da categoria, de uma forma bem interessante. Ali o Alonso conseguia tirar leite de pedra, ele conseguia fazer aqueles carros andarem mais do que eles podiam, colocando muitas vezes em posições que não se imaginava ver aqueles carros da McLaren. Fica até a temporada de 2018 na equipe inglesa, onde a McLaren já passava a utilizar os motores Renault, já vinha apresentando um esboço de andar mais para frente no pelotão, mas o espanhol pendura o capacete no final da temporada 2018, abandona a categoria para se dedicar a outras pistas do automobilismo mundial. Fica as temporadas 2019 e 2020 afastado da Fórmula 1 e no decorrer do ano de 2020 chega com surpresa o anúncio de que o espanhol estaria retornando para a categoria em 2021 para correr pela Renault, que passa a se chamar Alpine agora em 2021. Então o Alonso, um piloto veterano, já consagrado no mundo do automobilismo, com uma carreira consolidada, fica afastado das pistas da Fórmula 1 por um período e retorna para a categoria, para mostrar o que ele ainda tem a oferecer. No decorrer da história da Fórmula 1, nós tivemos algumas histórias de pilotos com um movimento de carreira parecido com esse que o Alonso está fazendo agora, de buscar títulos mundiais, consolidar sua carreira, se afastar da categoria
e retornar anos depois. Como é o caso do austríaco Niki Lauda, que foi bicampeão mundial de Fórmula 1 nos anos 70, correndo pela Ferrari, sai da categoria no final de 1979, fica 2 anos afastado das pistas e retorna para a categoria no ano de 1982, já veterano, para correr pela McLaren, que não tinha um carro de ponta ali naqueles anos, mas que vinha trabalhando no desenvolvimento de um projeto para voltar a buscar títulos mundiais nas próximas temporadas. E o Lauda faz parte desse trabalho e acaba conquistando o seu 3º título mundial na Fórmula 1, no ano de 1984, pela McLaren, após o seu retorno para a categoria. E aí abandona definitivamente a Fórmula 1 no final da temporada de 1985, a temporada seguinte ao seu 3º título mundial. Temos também o australiano Alan Jones, que estreia na Fórmula 1 lá na metade dos anos 70, ganha o seu título mundial em 1980 e abandona a categoria no final de 1981. Corre algumas provas nas temporadas de 1983 e 1985 e retorna para correr uma temporada completa em 1986, 5 anos após ele ter deixado a categoria, lá no início da década. Faz uma temporada completa, correndo pela Lola, onde não consegue fazer grandes performances, mas consegue pontuar em algumas provas, deixando a categoria definitivamente no final da temporada de 1986. Outro piloto a ser citado é o francês Alain Prost, que estreia na Fórmula 1 lá no início dos anos 80, faz um tricampeonato mundial no decorrer dos anos 80, correndo pela equipe McLaren, com títulos em 85, 86 e 89, abandona a categoria no final de 1991, fica 1 ano longe das pistas da Fórmula 1, retornando para a categoria em 1993, para conquistar o seu tetracampeonato mundial. Conquista o tetracampeonato na temporada de 1993, abandonando definitivamente a categoria no final da temporada. Nigel Mansell é outro caso. Inicia sua trajetória lá no início dos anos 80, passa toda a década dentro da Fórmula 1, batendo na trave por títulos mundiais em 1986 e 1987, vindo a conquistar o seu título mundial já nos anos 90, na temporada de 1992, pela Williams. Abandona a categoria logo após conquistar o seu título mundial, fica afastado a temporada de 1993 e retorna em 1994 para fazer algumas provas pela Williams, após a morte do brasileiro Ayrton Senna. Faz essas provas pela Williams em 1994, conquistando até vitória, e anuncia o seu retorno definitivo para a Fórmula 1 para a temporada de 1995, para correr pela McLaren, que iniciava ali a parceria com a Mercedes no fornecimento de motores. Mas a participação do Mansell em 1995 seria um fiasco. Ele não participa das 2 primeiras provas da temporada porque ele não cabia no carro da McLaren. A McLaren tinha feito um carro com um cockpit muito pequeno e o Mansell estava um pouco fora de forma e ele não conseguia entrar no carro. A McLaren manda fazer um carro especial para o Mansell, que fica pronto só para a 3ª prova da temporada. Aí sim, o Mansell corre a 3ª prova da temporada, corre também a 4ª prova e após a 4ª prova da temporada, a McLaren comunica que o Mansell não fazia mais parte da equipe a partir dali. No seu retorno oficial para a Fórmula 1, o inglês conseguiu disputar apenas 2 provas na temporada. O heptacampeão Michael Schumacher também tem uma história parecida com essa que o Alonso vive agora. Estreia na Fórmula 1 lá no início dos anos 90, conquista um bicampeonato com a Benetton ali nos anos 90, vai para a Ferrari, conquista 5 títulos mundiais com a Ferrari no início dos anos 2000 e sai da categoria em 2006 como o maior piloto de todos os tempos na história da Fórmula 1. Fica 3 anos afastado da Fórmula 1 e retorna na temporada de 2010 para correr pela equipe Mercedes, onde ficaria por 3 anos sem conquistar grandes resultados, mas participando de todo o processo de desenvolvimento da equipe Mercedes, que viria dominar a Fórmula 1 nos anos seguintes. E o mais recente piloto a fazer esse movimento de carreira que o Alonso vem fazendo é o finlandês Kimi Raikkonen, que estreia na Fórmula 1 no início dos anos 2000, conquista o seu título mundial na temporada de 2007, correndo pela Ferrari, sai da categoria no final da temporada 2009, fica 2 anos afastado da Fórmula 1 e retorna para a categoria em 2012. Volta fazendo boas performances, conquistando vitórias, mas sem grandes ambições, sem menção de buscar um título mundial, torna-se o piloto com o maior número de GPs disputados na carreira e está até hoje aí dentro das pistas, pronto para disputar mais uma temporada agora em 2021. E ele mesmo diz que corre por diversão, sem pressão, só porque gosta de correr mesmo. Então, dentre os campeões de Fórmula 1 que fizeram esse movimento que o Alonso vem fazendo agora nas carreiras, nós tivemos desde casos de sucessos
como foi o caso do Niki Lauda e do Alain Prost, que conseguiram buscar títulos mundiais após a sua parada, como o fiasco que foi a história do Nigel Mansell na volta do inglês para a categoria. Mas eu diria que o caso do Prost nós nem podemos considerar como um comparativo com o do Alonso, porque o Prost faz a pausa na sua carreira dentro da Fórmula 1 e quando o Prost retorna, ele retorna com a certeza de conquistar o campeonato mundial. Ele volta para a Fórmula 1 em 93, sabendo que teria o melhor carro em mãos e que era só administrar a temporada e levar o título para casa. É como se o Alonso estivesse retornando agora para a Fórmula 1 para correr pela Mercedes, o que não é o caso. O caso do Mansell e o do Alan Jones são mais peculiares, com provas avulsas disputadas em temporadas antes de um retorno definitivo para a categoria, o que também não é o caso do Alonso. Então, na minha opinião, esse retorno do Alonso para a Fórmula 1 ele pode ser comparado com os casos do Niki Lauda e do Michael Schumacher. A Renault, que se torna Alpine agora em 2021, é uma equipe que já vem há alguns anos com o projeto de voltar a brigar por títulos mundiais, que sabe que não vai ter chance agora em 2021, mas que precisa começar a trabalhar o quanto antes para as próximas temporadas serem produtivas. Mesmo caso da McLaren, lá em 1982, quando leva a experiência do Niki Lauda para dentro da equipe, para trabalhar nesse projeto de desenvolvimento, para voltar a buscar títulos mundiais, e mesmo o caso da Mercedes no ano de 2010, quando contrata o Michael Schumacher, para trabalhar nesse desenvolvimento da equipe como um todo. E é o que a Alpine está fazendo agora com o Fernando Alonso, levando a experiência de um bicampeão mundial, um excelente piloto de Fórmula 1, que ainda está em boa forma, para dentro da equipe, para participar desse desenvolvimento que pode vir trazer bons resultados no futuro. Se o Alonso vai seguir o destino do Niki Lauda e buscar um título mundial dentro desse projeto, ou uma história mais parecida com a do Schumacher, que não conseguiu andar tão bem durante esse desenvolvimento da Mercedes, só o tempo vai nos mostrar. O Alonso deve fazer boas performances na sua volta para a Fórmula 1, apesar de começar o ano meio lesionado, com esse acidente de bike aí há alguns dias, mas pelo que vimos nas categorias em que ele correu nesses 2 anos fora da Fórmula 1, a forma ele não perdeu, e com certeza vai agregar muita qualidade nas pistas. Eu acho difícil ele voltar a buscar um título mundial, mas tenho certeza de que o fiasco estilo Nigel Mansell 1995 não vai acontecer. E para vocês, pessoal, o Alonso vai surpreender na Alpine em 2021? Vai agregar no desenvolvimento da equipe francesa para voltar a buscar título mundial? E ele vai participar dessa briga por título? Ou vai ficar mais de boa, vai ficar mais se divertindo no melhor estilo Raikkonen de ser? Deixem aí as opiniões de vocês e escrevam o que vocês acham da volta do espanhol para a Fórmula 1 em 2021. E deixem também exemplos de outros pilotos que eu não citei aqui no vídeo e que tiveram esse movimento de carreira parecido com o que o Alonso está fazendo agora, de retornar para a categoria após alguns anos fora. Que aí a gente agrega mais conteúdo ao que eu trouxe aqui para o vídeo. E se curtiram o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações, acesse a loja oficial do Rock & Race, rocknrace.com.br, tem vários produtos bacanas por lá. Se quiser apoiar mais o canal e receber mais conteúdo, clica no botão Seja Membro, dá uma olhada nos planos para membros do Clube Rock & Race. Tendo interesse, pode fazer sua inscrição. Me sigam nas redes sociais, que eu disponibilizo conteúdo por lá também. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Me faz perder o juízo, meu vício, meu castigo. Não brinca assim comigo, eu quero te pegar de jeito